se você tivesse um iPhone em 27 de agosto de 1883. Às 10h02 da manhã, ele explodiria na sua cara. Estreito de Sunda, Indonésia. Hoje passa 80% da internet da Ásia por baixo. Mas em 1883, passava um barco. E no meio tinha uma ilha com um pavio aceso. Por 3 meses, eles ouviram booms no horizonte. Chamaram de barulho de fundo. Se fosse hoje, seu TikTok ia travar. Seu cachorro ia surtar. Mas eles acostumaram. Às 10h02, o Krakatoa não explodiu. Ele quebrou a atmosfera. O som deu 3 voltas na Terra. Quebrou vidro na Austrália. E esse foi considerado o som mais alto da história humana. Um capitão viu isso e escreveu no diário: chegou o dia do juízo final. Se você quer saber como isso aconteceu, continue assistindo. Nos próximos minutos, vou te contar como tudo aconteceu. (27 de agosto de 1883). São cerca de 10 horas da manhã no Estreito de Sonda, na Indonésia. Um corredor estreito de mar com pouco mais de 30 quilômetros de largura, estreito o suficiente para que, de um lado, esteja a ilha de Java e do outro Sumatra. 2 gigantes de terra. E entre eles, um dos lugares mais movimentados por pescadores, navios comerciais e aldeias costeiras de toda a região. O mar está calmo. Calmo demais. Um navio britânico, o Norham Castle, avança lentamente pela rota comercial. O capitão observa o horizonte com um certo costume já instalado. Nos últimos meses, ele vinha ouvindo algo estranho. Explosões distantes. Rugidos abafados vindos de uma ilha vulcânica chamada Krakatoa. Mas, como muitos outros navegadores da região, ele deixou de reagir. Aquilo já tinha virado parte da paisagem sonora. Quase um ruído de fundo do mundo. Na costa de Java e Sumatra, a vida continua como sempre. Pescadores empurram seus barcos ao amanhecer. Redes são lançadas ao mar. Crianças brincam na beira da água, correndo de um lado para o outro enquanto as ondas pequenas avançam e recuam na areia. O tipo de cena que ninguém associaria a uma catástrofe. O tipo de normalidade que engana. O mar, porém, está levemente diferente. Mais agitado. Ondulações sutis, quase imperceptíveis. Mas naquela região, isso não é incomum. E por isso, ninguém se preocupa. Às 10h02 da manhã, tudo muda. O Krakatoa explode. Mas explodir não descreve exatamente o que acontece. Não é uma erupção como tantas outras da história. É uma detonação. Como se o planeta tivesse acionado um mecanismo interno de destruição. Em segundos, a ilha inteira começa a desaparecer. A energia liberada rompe o vulcão de dentro para fora. A estrutura colapsa. O que antes era uma ilha de aproximadamente 9 quilômetros de extensão simplesmente deixa de existir como forma estável. Uma coluna de fogo, gás e cinzas é lançada ao céu. Ela atinge cerca de 80 quilômetros de altura. Para visualizar isso, aviões comerciais voam a cerca de 10 quilômetros do solo. Essa coluna ultrapassou isso em quase 8 vezes. Ela não entrou apenas na atmosfera. Ela atravessou camadas superiores da atmosfera da Terra. Do convés do Norham Castle, o capitão observa o horizonte e registra algo que ficaria marcado para sempre. Estou convencido de que chegou o dia do juízo final. Nesse instante, a explosão gera algo ainda mais impressionante. Uma onda de pressão, invisível, mas física. Ela se espalha à velocidade do som em todas as direções. Horas depois, essa onda chega à Austrália, depois à Índia, depois atravessa continentes inteiros. Ela dá voltas no planeta. Mais de uma vez.
O som do Krakatoa foi tão intenso que entrou para a história como o mais alto já registrado pela humanidade. Em alguns lugares, pessoas acreditaram estar ouvindo canhões. Em outros, acharam que uma guerra naval estava acontecendo no horizonte. Mas o que ninguém entendia naquele momento era que aquilo era apenas o começo. Para entender o que está acontecendo ali, é preciso voltar um pouco. O Krakatoa era uma ilha vulcânica localizada exatamente no ponto de encontro entre placas tectônicas. Uma região conhecida hoje como o Círculo de Fogo do Pacífico, uma das áreas mais instáveis do planeta. Uma zona onde cerca de 17% de todos os vulcões ativos da Terra estão concentrados. O Krakatoa tinha uma história longa. Séculos antes, já havia apresentado atividade. Mas havia passado mais de 200 anos em relativo silêncio, o que fez muitos acreditarem que ele estava extinto. Esse foi o primeiro erro. Em maio de 1883, meses antes da explosão final, o vulcão começou a despertar. Nuvens de cinza começaram a surgir. Explosões menores foram observadas por navios que passavam à distância. Algumas colunas chegaram a dezenas de quilômetros de altura. Mas ninguém interrompe o comércio por fumaça no horizonte. Turistas passaram a se aproximar. Navios comerciais desviavam rotas para observar o espetáculo natural. Alguns moradores das ilhas próximas organizavam pequenas celebrações noturnas. O céu iluminado pelas explosões parecia bonito, quase artístico. Mas o Krakatoa não estava fazendo um espetáculo. Ele estava acumulando pressão. Em 25 de agosto de 1883, algo muda. As explosões deixam de ser intermitentes. Elas se tornam constantes. O céu sobre o vulcão escurece completamente. Uma coluna de cinza sobe e permanece suspensa no ar. Navios próximos relatam algo ainda mais alarmante. Pedras vulcânicas do tamanho de uma mão caem do céu. Quentes. Vivas. Como fragmentos de um mundo em colapso. Naquela noite, um pequeno tsunami atinge a costa de Java e Sumatra. Não é o evento final, mas é um aviso. Um aviso que algumas aldeias levam a sério e outras ignoram. Durante a madrugada de 26 para 27 de agosto, o som não para. Explosões a cada poucos minutos. O mar começa a ferver em alguns pontos próximos ao vulcão. Literalmente, gases subterrâneos escapando violentamente. Um correspondente do New York Daily News, presente na região, descreve a cena. Pedras caindo como chuva ardente. Cinzas cobrindo tudo. Comunicações destruídas. Pontes colapsadas. Estradas inutilizáveis. E ainda assim, as pessoas permanecem próximas. Porque ainda não aconteceu o pior. Às 10:02 da manhã do dia seguinte, acontece a explosão final, a mais poderosa. Ela destrói o Krakatoa por completo. O que ocorre em seguida é um colapso geológico. A água do oceano entra em contato com a câmara de magma. Uma cavidade subterrânea de rocha derretida sob altíssima pressão. O resultado é instantâneo. Vapor, expansão, explosão interna. A estrutura da ilha não suporta. Cerca de 70% da ilha desaparece em segundos. Como se o oceano tivesse engolido a terra. O espaço deixado para trás não é sólido. É um vazio. Um buraco de quase 300 metros de profundidade no lugar onde antes havia uma ilha inteira. A pressão liberada é tão extrema que instrumentos de medição em cidades distantes simplesmente falham. Parômetros em locais como Bogotá e Washington saem do limite. A onda de pressão viaja pelo planeta. Dá voltas completas na Terra. E ainda é detectada dias depois. Mas o som não é o maior problema. Quando o vulcão colapsa, ele desloca uma quantidade absurda de água. O resultado são tsunamis com até 40 metros de altura.
para visualizar. É como um edifício de 13 andares sendo empurrado diretamente contra a costa. Sem aviso. Sem chance de reação. As aldeias do Estreito de Sonda não têm tempo. 165 aldeias são destruídas completamente. Outras 132 sofrem danos severos. O tsunami não apenas invade a Terra. Ele apaga a fronteira entre mar e continente. Sobreviventes relatam uma cena impossível. Do alto das colinas, veem suas casas desaparecerem em segundos. Barcos sendo levantados como brinquedos. Pessoas sendo levadas junto com a água. O capitão Johan Lindemann descreve: a onda veio como uma parede. Quando olhamos para a costa, já não havia mais nada. Só água. E sobre a água, restos do que existia um minuto antes. A explosão lança cerca de 45 quilômetros cúbicos de material vulcânico na atmosfera. Para imaginar isso, equivale a milhões de piscinas olímpicas cheias de cinzas sendo jogadas no céu ao mesmo tempo. Parte desse material sobe até a estratosfera e começa a se espalhar pelo planeta inteiro. Em poucas semanas, a Terra inteira está envolta por uma fina camada de partículas vulcânicas. E isso muda tudo. A luz do Sol começa a ser filtrada. Os céus mudam de cor. O mundo inteiro começa a ver pores do Sol vermelhos, intensos, quase irreais. Na Europa, o céu parece em chamas. Em Nova York, pessoas ligam para bombeiros acreditando que há incêndios no horizonte. Na América do Sul, o fenômeno se prolonga por semanas. Artistas começam a registrar esse céu sem saber sua origem. Um deles, Edward Munch, anos depois, criaria o quadro O Grito, com céus ondulados e vermelhos que muitos historiadores associam às memórias atmosféricas do Krakatoa. O planeta foi literalmente pintado por um vulcão. E o impacto não foi apenas visual. Estudos modernos indicam que a temperatura global caiu cerca de 1,2 grau nos anos seguintes. Pode parecer pouco, mas em escala climática, isso é enorme. Colheitas foram afetadas. Regiões inteiras enfrentaram mudanças sazonais inesperadas. E o mais assustador? Ninguém na época sabia exatamente por quê. Foi também a primeira catástrofe global acompanhada quase em tempo real. Graças aos cabos telegráficos submarinos recém-instalados, as notícias viajaram em horas. Antes disso, desastres levavam semanas ou meses para serem conhecidos fora da região. O Krakatoa mudou isso. E, sem querer, ajudou a nascer o jornalismo moderno global. Mas a história ainda não termina em 1883. Em 1927, pescadores locais observam algo estranho no mesmo ponto onde a ilha desapareceu. Bolhas, vapor, movimento no mar. O vulcão estava voltando. Uma nova ilha começa a surgir. Ela é chamada de Anak Krakatau, o filho do Krakatoa. Hoje, essa nova formação ultrapassa 300 metros de altura e continua crescendo, como se o sistema vulcânico nunca tivesse sido realmente encerrado. E em 2018, ele entrou em erupção novamente, gerando um novo tsunami mortal nas mesmas regiões afetadas em 1883. O ciclo continua. O Krakatoa não é apenas um evento do passado. Ele é um sistema vivo. Uma lembrança de que o planeta não é estático. E talvez a parte mais inquietante de toda essa história seja essa. Em 1883, o vulcão estava avisando. Durante meses. Com explosões. Com fumaça. Com sinais claros. Mas o mundo achou bonito demais para ser perigoso. E isso, talvez, seja o padrão mais repetido da história humana. Este canal é dedicado a recontar eventos reais da história, desastres,
fenômenos extremos e momentos em que a humanidade enfrentou forças além do controle. Cada episódio é baseado em fatos históricos documentados, registros científicos e relatos reais. No entanto, a forma como essas histórias são apresentadas, narrativa, reconstrução de cenas, ambientação sonora e estrutura cinematográfica, é criada com o auxílio de inteligência artificial para proporcionar uma experiência mais imersiva. Alguns diálogos, pensamentos e descrições sensoriais são recriações narrativas com base em contextos reais, utilizadas exclusivamente para fins de storytelling. Nosso objetivo não é ficcionalizar a história, mas fazer você sentir o que realmente aconteceu.